Bem-vindo ao meu canal do YouTube do percurso psicanalítico freudiano Shafik Gibeli. Hoje nós vamos ver como se dá a formação clássica do psicanalista, quem pode exercer a psicanálise, o que diz a legislação e também como o psicanalista pode se inserir no mercado de trabalho, fazendo parcerias com outros profissionais de diversas áreas, também atuando em clínica ou em instituições, dando consultorias, palestras. Como que o psicanalista ele pode ter sucesso no mercado de trabalho, fazendo da sua ocupação também uma fonte de renda. Assista esse vídeo até o final, dê um seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e clica no sininho para você receber sempre que houver uma novidade. Muito bem, antes de falar sobre mercado de trabalho, é imprescindível que haja uma informação muito interessante a respeito da formação do psicanalista. Só há uma forma de se formar em psicanálise, e essa forma é da forma tradicional que reivindicou o próprio pai da psicanálise, seu inventor, Dr. Sigmund Freud, está aqui, onde ele fala sobre o tripé psicanalítico. Então Freud não tinha uma escola de psicanálise, o que ele tinha era um consultório. E no consultório, enquanto ele fazia a análise dos clientes, ele também ensinava, lecionava como que a psicanálise funcionava, e intercalando ali entre uma sessão de análise e também algumas orientações, algumas indicações, esclarecimentos de dúvidas, né? Então, assim que se dava a formação dos primeiros psicanalistas, né? A psicanálise não é uma ocupação de exclusividade dessa ou daquela profissão tradicional, e teve entre duas das suas maiores expoentes psicanalistas, que foram Anna Freud e Melanie Klein. Anna Freud era professora de educação infantil e era a principal secretária de seu pai, Sigmund Freud, e o ajudava em vários serviços, né, de prestação de serviço, de estudos em relação à psicanálise. Ela que o secretariava e também era praticamente uma enfermeira particular, apesar de não ter formação em enfermagem, mas ela ajudava o Dr. Sigmund Freud, o seu pai, a fazer a asepsia da prótese que ele tinha em função de uma cirurgia na mandíbula, por ocasião do câncer de mandíbula, que ele teve que retirar uma parte e precisava usar uma prótese que ele chamava de o monstro. Então Anna Freud permaneceu muitos anos ao lado do pai, dedicando exclusivamente a auxiliá-lo nos estudos, nas pesquisas, e ela era professora da educação infantil e foi uma das precursoras da psicanálise infantil no mundo, como nós sabemos. Melanie Klein, por sua vez, ela entrou no curso de medicina, né, mas ela logo em seguida ela casou e ela acabou não fazendo medicina, né? Então ela fez análise com o Sandor Ferenczi, ela foi estimulada a estudar a psicanálise, a praticar a psicanálise, também a atender crianças, né? E em 1919 ela se tornou membro da Sociedade de Psicanálise de Budapeste, e no ano seguinte, então, foi que ela conheceu, a partir de 1920, que ela conheceu o Dr. Freud e Carl Abraham, num congresso de psicanálise, onde Abraham a convidou para trabalhar em Berlim, e em 1921 o marido dela se transferiu para a Suécia e Melanie permaneceu em Berlim com os filhos, dando prosseguimento assim ao seu trabalho com a psicanálise infantil. Melanie Klein, ela estudou História e Artes, essa era a formação dela, e depois fez a sua formação tripé psicanalítico, onde ela se tornou psicanalista eminente. As duas foram diretoras da Sociedade Internacional de Psicanálise, fundada por Freud, e nenhuma das duas nem eram médicas, nem eram psicólogas, e mesmo assim elas não só exerciam a psicanálise, como elas também lecionavam a psicanálise e formavam novos psicanalistas. Então,
Como se dá a formação do psicanalista? Se dá através do tripé psicanalítico. O tripé psicanalítico, eu tenho um vídeo onde eu falo sobre ele ali rapidamente, só repetindo aqui, que se dá pela análise didática, análise terapêutica e análise de supervisão. Análise didática, hoje nós nos referimos às aulas, aos módulos que a pessoa estuda. Então, no nosso percurso psicanalítico, você vai estudar as 24 obras de Freud. Então, nós temos 24 módulos, são 2 anos, onde a gente estuda teoria e prática da técnica psicanalítica. A análise terapêutica, o aspirante à psicanálise, a psicanalista, ele vai fazer a sua própria terapia com base na racionalidade terapêutica que é a psicanálise. Então, ele vai ele mesmo se submeter à sua psicoterapia psicanalítica, tá certo? Então, esse seria o segundo tripé, o segundo pé do tripé psicanalítico, onde a pessoa faz a sua análise. E o terceiro pé seria a análise de supervisão, que funciona mais ou menos como um estágio, que é quando, aqui na nossa escola, a partir do segundo ano, né, terminou o primeiro ano ali, fez bastante horas de análise terapêutica e já tem um bom conteúdo, uma boa bagagem teórica, então começa a fazer os atendimentos em caráter experimental, supervisionado por um dos psicanalistas da nossa escola. Eventualmente eu também gosto de estar à frente dessas supervisões. Então, é assim que se dá a formação em psicanálise, pelo tripé psicanalítico. Em termos profissionais, há um entendimento jurídico, um entendimento legal, convencionado e também regulamentado pelas secretarias de educação estaduais e também pelo Ministério da Educação, que trata a questão da profissão, aquela formação em que a pessoa ela passou por uma formação ou uma escola técnica ou uma faculdade, onde ela faz um curso tecnólogo ou um curso de graduação. Então, quando a gente fala em profissão, a gente entende que a pessoa tem ou um curso técnico, por exemplo, uma coisa é a pessoa fazer um curso de massagista. Então, pode fazer um curso livre, aprender a fazer massagem e começar a praticar a massagem e obter alguma renda com isso. Mas não é massoterapeuta. Para ser um massoterapeuta, para ser um profissional de massagem, ele tem que fazer o curso técnico em massoterapia, para ele então obter um certificado de curso técnico. No âmbito das instituições de ensino superior, as formações elas se dão em nível tecnólogo, que é um curso superior de curta duração. Ele pode levar aí 1 ano e meio, 2 anos aproximadamente, 2 anos e meio, ou ele faz um curso de graduação regular, que pode ser aí 3 anos e meio até 5 anos, alguns cursos até mais. Então, existem a gente começa a ter essa dificuldade, né, em saber o que é uma ocupação, o que é uma profissão. Então, profissão dentro do aspecto jurídico legal é toda e qualquer pessoa profissional é toda e qualquer pessoa que fez um curso técnico, um curso tecnólogo ou um curso de graduação, e ele então vai inserir no mercado de trabalho com aquela sua capacitação profissional. Existem os cursos profissionalizantes. Eles não são cursos técnicos, mas eles são cursos livres, mas que insere a pessoa no mercado de trabalho. Por exemplo, a gente pode ter um curso de vendedor de picolé, por exemplo. Então, não existe um curso técnico, não existe um curso tecnólogo e não existe uma graduação em vendedor de picolé, mas o vendedor de picolé não deixa de ser uma ocupação, ou seja, a pessoa tem uma atividade e onde ela tem uma técnica, tem uma prática, tem todo um método, né? Tem todo um trâmite para poder se capacitar e se habilitar para fazer isso, ou até mesmo de uma forma assim muito
autodidata, né, os autônomos, de modo geral, os empreendedores, os prestadores de serviços que eventualmente não passaram por uma capacitação técnica, tecnóloga ou de graduação, elas estão ali em uma ocupação. Então, ocupação é toda e qualquer atividade que você obtém alguma remuneração por ela, mas você não existe uma regulamentação que passa pelo Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, Senado Federal e depois vai para sanção presidencial. Vamos dizer assim, aquelas profissões, né, aquelas atividades em que a pessoa passou por uma formação mais regulamentada, vamos dizer assim. Tá? É bem complicado mesmo, porque não tem como falar de uma coisa sem falar da outra, e parece que é tudo a mesma coisa e não é, né? Então, o que acontece? O CBO, que é o Código ou a Classificação Brasileira de Ocupações, ele tem hoje 2.700 títulos de ocupações, tá certo? Sendo que isso aí se desenrola em 7.200 títulos, por exemplo, porque eles são subdivididos, onde o Ministério do Trabalho faz uma classificação das atividades, o que a pessoa faz, qual é o perfil, isso justamente para orientar os órgãos governamentais, as empresas, as instituições, e também para promover certa valorização de todos os trabalhadores de modo geral, sejam eles em uma profissão regulamentada ou uma ocupação reconhecida. Então, também para fazer a inclusão social, né? Para você ter uma ideia, na classificação brasileira de ocupações tem inclusive profissionais do sexo. Então não existe um curso técnico, não existe um curso tecnólogo, não existe uma graduação para formar alguém em prostituição ou em garotas ou garotos de programa, mas o CBO ele classifica e está lá, tem um código, tem um número, ele diz o que tem que fazer, quais são as responsabilidades, como se dá o aprendizado, de alguns cuidados que tem que ter no exercício dessa ocupação, mas isso não é proibido no Brasil? Sim, é proibido, ser proibido é uma coisa, mas o Ministério do Trabalho não pode se eximir de trazer algumas características. É muito interessante que você coloque aí no Google, né, CBO, Ministério do Trabalho, e dê uma olhada ali. Então lá no CBO, o psicanalista ele tem um código que é o 2515-50. Então tem o do psicólogo, tem o do médico, tem o do psiquiatra, né? Mas o psicanalista tem uma parte, e lá diz o seguinte, que o psicanalista, segundo a Classificação Brasileira de Ocupações, auxilia pessoas a superar traumas, preocupações, medos e dores emocionais conforme a análise do inconsciente no que tange os processos próprios da psicanálise para avaliação, intervenção e reorientação pessoal. Então lá não trata de usar instrumentos, não é, próprios da psicologia ou de qualquer outra profissão. Nós temos lá na Classificação Brasileira de Ocupações 2.700 ocupações, que elas são subdivididas e que vão dar ali mais ou menos uns 7.200 títulos de ocupações no Brasil, ou seja, existem 7.200 profissões no Brasil, porém apenas umas 42 são regulamentadas. Regulamentadas é quando elas têm um Conselho Federal, uma autarquia para regulamentar a formação desse profissional e também fiscalizar o exercício profissional. O psicanalista, ele não recebe fiscalização, por exemplo, do Conselho Federal de Psicologia, ou do Conselho Federal de Medicina, né, ou do Conselho Federal de Assistência Social, ou de enfermagem. Ele não recebe, porque ele não está submetido a nenhum desses conselhos. Porém, se o psicanalista, que não é médico, não é psicólogo, não tem uma outra profissão específica, ele utilizar métodos, técnicas
que é de prerrogativa de um outro profissional, então ele pode ser denunciado no Ministério Público. Então, o órgão fiscalizador são os órgãos próprios do governo que regulam as atividades sociais de modo geral. Então tem PROCON, Ministério Público, as delegacias de Polícia Civil, Polícia Militar, não é? Então quando um vendedor de picolé, por exemplo, ou um psicanalista, eles agem fora daquilo que prevê, vamos dizer assim, o seu código de ética, ou o que se espera, o que a sociedade espera como ele age, ele então vai ser denunciado numa delegacia ou no Ministério Público, juizados de pequenas causas, e ele vai responder sim pelas suas ações, tá certo? Então, existem várias ocupações que não tem, por exemplo, de motorista. Motorista é uma profissão ou uma ocupação? Não é? É uma ocupação. Então, o motorista de Uber, ele é um profissional ou ele é uma pessoa com uma ocupação de motorista? Ele é uma pessoa física com uma ocupação, um autônomo com uma ocupação de motorista. Então ele pode ser um engenheiro, ele pode ser um advogado, ele pode ser um psicanalista, ele pode ser um psicólogo, ele pode ser um teólogo, ele pode ter qualquer formação, ou ele pode ter somente ensino médio. Mas o Detran não exige curso superior para tirar habilitação. Então exige que a pessoa seja maior de idade e siga o que o Detran, né, e o Conselho Nacional de Trânsito determina para que uma pessoa seja habilitada e possa dirigir um carro. No caso dos motoristas profissionais, tem que ir lá na carteira dele, o EAR, é um código que quando a pessoa vai renovar a habilitação, ele tem que colocar lá EAR, na observação, que quer dizer, exerce atividade remunerada, tá certo? Então é basicamente isso. Tem um teste psicotécnico específico para quem vai utilizar do carro, da sua habilitação para atividade remunerada. Então existem essas diferenças. Nós temos aproximadamente aí 42 profissões regulamentadas com o Conselho Federal, ao exemplo das profissões clássicas, né? Direito, medicina, enfermagem, pedagogia, assistência social, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, não é? Medicina, psicologia, já falei várias dessas aí, não é? Entre outras poucas. Então eles estão sujeitos aos seus conselhos de classe. No caso das pessoas que têm uma ocupação, ela pode se filiar a um sindicato ou uma associação. Por exemplo, lá naquele exemplo do vendedor de picolés, ele pode criar, ou pode já existir, uma associação dos vendedores de picolé, a associação dos catadores de material reciclado, a associação dos frentistas, a associação ou sindicato dos trabalhadores em educação, o sindicato dos psicanalistas, ou a Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos. Então, por falar em terapeutas holísticos, também essa é uma luta, né, dos profissionais da área holística, que abarca uma série de ocupações, de técnicas naturais, como o reiki, alinhamento de chakras, radiestesia, ayurveda, imposição de mãos, que também tem a ver com o reiki, a cromoterapia, aromaterapia, né? Todas essas terapias naturais. Então, até então, poderia fazer um curso livre, assim como ainda pode fazer um curso livre e ter aquela atividade ser remunerada, tá certo? Não é um curso técnico, não é um curso tecnólogo, não é um curso de graduação, porém, nós já temos um curso de graduação em naturologia. Então já existe em São Paulo, tem 2 faculdades em São Paulo que já tem um curso de graduação em naturologia. Então já é um caminho para a regulamentação profissional do terapeuta holístico. Então daqui a um tempo só vai poder exercer essas práticas integrativas e complementares aqueles profissionais que tiverem um curso de graduação em naturologia. Ele é um naturólogo, então ele aprende ali cromoterapia, o reiki, aromaterapia, as massagens, etc, etc, e ele vai ter um conselho federal, um conselho de classe
para poder regulamentar a sua profissão, e os demais profissionais vão deixar de poder exercer essa profissão. Então é o caso, por exemplo, dos médicos antes de existir o Conselho Federal de Medicina. Por exemplo, Hipócrates não era afiliado ao Conselho Federal de Medicina. Não é? Antes da psicologia ser regulamentada no Brasil, que foi em 1964, foi criado o Conselho Federal de Psicologia no Brasil. Antes desse tempo, quem exercia a psicologia? Não tinha um curso de formação regulamentada em psicologia, tinha cursos da filosofia. A psicologia era um braço da filosofia que trabalhava alguns aspectos da mente, da emoção, do comportamento, e aí se subdividiu e deixou aquela área específica da filosofia agregada a outras técnicas psicológicas, instrumentos, né? E a tudo que evoluiu essa profissão ao longo do tempo. Então se estabeleceu como uma profissão regulamentada. Então o psicólogo, ele precisa fazer um curso, licenciatura 3 anos, 4 anos para fazer o curso de bacharelado e o 5º ano para fazer clínica. Então o profissional de psicologia é o profissional que estudou 5 anos na faculdade e depois ele se filiou no Conselho Federal ou Conselho Regional de Psicologia da sua região, do estado onde ele trabalha. Assim também é com os enfermeiros, assim é com os médicos, assim é com os advogados e a OAB. Então as instituições de ensino, elas capacitam, e as autarquias, no caso das profissões regulamentadas, e as associações, os sindicatos e as sociedades de classe de ocupações não regulamentadas, de profissões não regulamentadas. Então, essas associações e sociedades de classe profissional é que acabam, não é nem regulamentando e também não é habilitando, mas estabelecendo os padrões do exercício daquela ocupação. Esses profissionais ficam vinculados a uma associação de classe, a um sindicato, a uma sociedade, como é o caso da psicanálise, onde o profissional ele já vem com uma graduação, é desejável que tenha uma graduação superior. Então, normalmente, o psicanalista é uma pessoa que já tem uma graduação, tem uma primeira graduação ali em qualquer área do conhecimento. Então ele vai se instruir, vai ser capacitado por uma sociedade de psicanálise, uma escola de psicanálise, que não tem qualquer submissão à Secretaria de Educação ou ao MEC, porém ela não está totalmente livre, ela está sujeita aos órgãos regulamentadores da sociedade, não é? Ministério Público, delegacias e tal, como eu expliquei. Então esse profissional, ele já é um advogado, ele já é um psicólogo, ele já é um médico, é um psiquiatra, ele é um assistente social, ele é um psicólogo, ele é um teólogo, ele é um pedagogo, ele é um profissional de letras, ele é um professor de física, de química, é um filósofo, um antropólogo, um enfermeiro, pode ser um policial militar, por exemplo, um policial federal, não é? Então ele vai se capacitar em uma escola devidamente regulamentada, com um professor que tenha uma formação também sólida no mercado, que tenha conhecimento, uma estrutura de conhecimento sólida para que possa transmitir esse conhecimento, e ele vai adquirir ali, vai conhecer uma racionalidade terapêutica que não compete, não conflitua com as técnicas da psicologia ou o exercício da medicina, tá? Então ele tem o seu lugar próprio de atuação, e o Código Brasileiro de Ocupações deixa ali muito claro. Mas se for um psicólogo que também fez psicanálise, ele pode aplicar teste? Então ele vai poder fazer o que o psicólogo faz, mais o que o psicanalista faz. Mas e se ele é médico? Ele pode... Se um psicanalista ele é médico, ele pode prescrever? Ora, se ele é médico, ele vai prescrever não porque ele é psicanalista, ele vai prescrever porque ele é médico. Então ele vai fazer as coisas que ele pode fazer como médico e vai fazer as coisas que ele pode fazer como psicanalista. Assim também com advogado, com assistente social, com demais profissionais, tá certo?
Então, agora vamos para mercado de trabalho. Muito bem, o mercado de trabalho para o psicanalista é muito amplo. Normalmente, o psicanalista trabalha em consultório particular, é o ideal. Também ele atua como um consultor, ele atua na área institucional, ele atua em pesquisas, em palestras, ele atua aprimorando e potencializando a sua atividade primeira, a sua primeira formação. Então, ele pode, a psicanálise pode, por exemplo, potencializar o trabalho de um advogado no seu discurso teórico, nas suas leituras, na redação das suas petições, não é? Ele pode corroborar e dar uma base extremamente ampla de olhar mais profundo para um juiz. Ele pode dar uma perspicácia maior para o olhar de um policial numa investigação. Ele pode modificar, por exemplo, a dinâmica de um professor em sala de aula. Pode também usar da leitura que se faz de uns aspectos sutis dos sinais, dos xistes, não é? Dos atos falhos, para o assistente social, por exemplo, numa investigação familiar ou numa abordagem familiar. Normalmente o psicanalista ele trabalha num consultório particular, ele trabalha oferecendo palestras, ele trabalha fazendo uma releitura de escritos, não é? Ele trabalha orientando pessoas, reorientando pessoas de modo geral em seus sonhos, em suas expectativas. Ou seja, onde tem um neurótico que tem conflitos entre pensamentos divergentes, de experiências traumáticas na infância, ali o psicanalista pode atuar. Pode ser num hospital, num posto de saúde, em várias judiciais, sistema penitenciário, por exemplo, setores ligados à assistência social e à saúde, como o CAPS, mas tudo isso vai depender do critério de contratação de cada instituição. Não existe, por exemplo, ainda um concurso público para psicanalista. Então, o psicanalista ele tem que ter um espírito empreendedor. Se você tem aquela mente, a mente empregada, a mente que quer uma estabilidade, você tem que ter muita devoção na sua atividade, e eu vou te falar como que você pode crescer no mercado, fazer a captação de clientes, fazer a sua interação com outros profissionais e se dar bem trabalhando ou para alguma instituição ou, em especial, trabalhando para você mesmo no seu próprio consultório. O local de trabalho do psicanalista pode ser qualquer lugar. É um setting psicanalítico, ele é qualquer espaço, seja esse espaço público ou privado, mas que ele tenha como acolher o sujeito neurótico, né, e que essa pessoa tenha privacidade naquilo que ela vai falar, que ela encontre ali algum conforto, talvez uma água, um lencinho de papel, alguma coisa assim para poder dar um suporte, porque vai mexer em dores, vai mexer em situações difíceis, vai trabalhar com os conflitos e com as dores. Então é importante que tenha um ambiente e uma ambiência favorável, que possa facilitar as pontuações, né, a oitiva analítica, as pontuações necessárias ao esclarecimento dos conflitos, a fim de produzir o que? A catarse ou a descarga daquele afeto que foi retido por meio de técnica própria e exclusiva da psicanálise. A psicanálise não concorre com ninguém. Se alguém procurou alguma outra técnica, essa técnica não foi eficaz, não ofereceu resultado, é porque a outra técnica ela não é a mais indicada. Compreende isso? Então, se foi procurar a psicanálise e a psicanálise deu um resultado, não quer dizer que ela é melhor do que a outra técnica, quer dizer que era aquela técnica. O que há muita confusão é que às vezes nem o psicanalista e nem o psicólogo sabe qual é a melhor técnica para o cliente que me procura num ambiente terapêutico. Então ele entende que a sua técnica é a melhor e tem que ser aquela técnica e a pessoa tem que ficar ali com ele, mas não está surtindo resultado.
tem que experimentar outra técnica. E se a outra técnica é prerrogativa de um outro profissional, tem que encaminhar sim, por que não? Por que tem que sujeitar a pessoa a uma técnica que não está sendo eficaz? Tá certo? Então isso vai muito da ética profissional, mas uma prática não concorre com a outra. Se a sua prática não resolveu o problema do cliente, é porque aquela prática não era a mais indicada para o problema dele ou para a subjetividade dele. Então, que libere esse cliente para que ele possa procurar uma nova técnica, uma outra técnica, para que ele possa ter a resolução dos seus conflitos. Então fica aí os profissionais brigando por um cliente, não, isso é prerrogativa minha, não, isso é prerrogativa minha, quando na verdade nem mesmo os próprios profissionais sabem pontualmente e profundamente o que é prerrogativa de um ou de outro, mal conhece a legislação do próprio exercício profissional, mal conhece a legislação brasileira sobre ocupações, não é? E acaba entrando naquele diálogo ou naquele discurso clássico de reserva de mercado. Então, a mente humana é vasta, é ampla, e cada capacitação, cada profissional, cada profissão, ela tem uma racionalidade terapêutica para atuar em determinados tipos de problemas, de transtornos e de distúrbios, e a psicanálise tem o seu lugar nesse universo tão amplo e tão vasto que é o da mente humana. Ela tem ali um espaçozinho pequeno, mas que colabora muito com o trabalho de outros profissionais e que também pode ajudar bastante os psicólogos que trabalham em parceria comigo. Eles recebem encaminhamentos diversos, assim como eu também. Às vezes chegam num ponto em que a psicoterapia com uma pessoa, um conhecido, um amigo meu que é psicólogo, um parceiro de trabalho, ele chega num momento da psicoterapia dele que para de andar. Aí ele me encaminha esse cliente para que seja feita uma análise muito específica de algum aspecto na lente psicanalítica, onde vai ali e desata aquele nó, por exemplo, e então a pessoa volta para o consultório de psicologia para dar sequência, né? Porque a resistência se acirrou ali. Então, quando o psicólogo tem a própria técnica de fazer isso, de superar a resistência, ok, senão ele pode caminhar. E da mesma forma, em alguns momentos a gente trabalha aspectos muito profundos das vivências traumáticas e que a gente tem uma resolução ali, pontual, né? Mas o psicanalista não vai dar sequência àquele tratamento psicoterápico, então tem que encaminhar para o psicólogo, porque ele tem as demais técnicas, as demais escolas, abordagens que vão ser eficazes no tratamento do cliente. Então, o local de trabalho do psicanalista tem que ser um local aprazível, agradável e propício a estar trabalhando essas questões de forma que tenha privacidade e ao mesmo tempo que seja eficaz. Também não adianta colocar num consultório suntuoso, né, que intimida o cliente e que vai fazer ele intensificar suas resistências. Então é preciso que haja um espaço onde a pessoa fique à vontade, né? Então pode ser dentro de um consultório, com um divã, com uma cadeira do papai, ou simplesmente com 2 poltronas, ou pode ser, por exemplo, andando pela rua, numa praça, você pode fazer algumas pontuações, ok? É importante que você esteja devidamente estabelecido se você quer dar um ar de profissionalismo à sua clientela. Então é importante que você tenha uma sala, essa sala seja arejada, essa sala atenda os pré-requisitos da vigilância sanitária para que você atenda o seu cliente dentro das suas técnicas. A sessão de psicanálise ela dura em média 50 minutos, 1 hora e 10, variavelmente, né, entre esse período de tempo aí. E durante a formação livre, o aspirante a psicanalista, ele vai fazer a sua análise terapêutica, onde ele vai perceber como é que o terapeuta está fazendo a análise dele.
né? Então ali ele vai começar a observar, ele precisa prestar atenção, que enquanto ele faz a terapia dele, ele também está fazendo ali a sua análise didática, ou seja, ele está aprendendo com o seu próprio terapeuta. Esse é uma das características clássicas da formação em psicanálise. Então, durante a formação, o aspirante fará a sua análise terapêutica, onde aprenderá muito na prática como o psicanalista trabalha, e depois terá a oportunidade de experienciar tudo aquilo que ele aprendeu na parte teórica e na parte prática da sua terapia, tá? Da sua análise terapêutica. Então ele vai poder começar a aplicar de forma experiencial na análise de supervisão, que tem um efeito muito parecido com o estágio. O valor da sessão de psicanálise varia muito da competência profissional do psicanalista. Então, o fluxo de agenda também influencia muito, não é? Bem como observados os aspectos da oferta e demanda. Então, qual é a demanda de mercado? Tem muita gente procurando e você está ofertando o que? Atende o que o pessoal está procurando? Então, quantos psicanalistas tem que oferecem serviços tais e tais, não é? Então, isso tudo vai determinar o fator de precificação da sua hora de atendimento. Quanto vale a sua hora? Quanto você quer receber pela sua hora? O valor de uma sessão pode ser inestimável, dependendo do resultado que ela oferece para o seu cliente. Já o preço, ele leva em considerações algumas questões práticas, objetivas, em relação à sua hora de trabalho, bem como a pertinência da sua atuação naquele assunto especificamente, e principalmente os resultados, se as pessoas estão gostando, se elas estão te indicando, e aí você vai ter uma noção bacana que você pode cobrar aí, por exemplo, variando entre 80 e 300 reais em média, dependendo do seu público, do local onde você tem, da cidade, da região. Então tem que levar em consideração uma série de fatores. Então também isso tem muito a ver com a sua autoridade em determinado assunto da psicanálise, o conhecimento que você tem, a divulgação que as pessoas fazem, não é? Conforme os resultados que você tem. Então isso vale para qualquer profissional. Tem profissional aí, às vezes tem muita demanda do mercado, mas o profissional ele não é bom, ele não é ético, o ambiente dele não é limpo, não é arejado, não tem as condições favoráveis, ele não é regular, fica desmarcando sessões, ele fica dando desculpa para não atender. Então ele tem que ter, o psicanalista ele tem que ter um espírito empreendedor, né? Se ele tiver uma mente empregada, querendo estabilidade, então ele deve ter muita devoção antes. Precisa aprofundar conhecimentos enquanto constrói a sua autoridade na região onde ele pretende trabalhar, com provas sociais. Então são os testemunhos, as pessoas estão testemunhando a respeito do seu trabalho, elas têm gostado, elas têm te dado retorno, e como você tem usado isso, né, nas redes sociais, porque também você vai precisar ampliar as suas redes de contato, os seus relacionamentos, as suas parcerias, com base nos resultados que você tem, né? Então você pode buscar parceria com profissionais de outras áreas, com psicólogos, com médicos, né? Eles precisam ter confiança no seu trabalho e entender que você não é um concorrente, mas que você trabalha em conjunto, agregando valor e priorizando, vamos dizer assim, o alívio do sofrimento do cliente e trabalhando em harmonia com outros profissionais. Então, numa perspectiva multidisciplinar, né? Também você pode adotar estratégias de captação de clientes por meio de palestras, de aulas, de lives, de blog. Então, ao mesmo tempo que você constrói autoridade, gravando vídeos, fazendo palestras em escolas, em empresas, não é? Você, ao mesmo tempo, está falando sobre um determinado assunto dentro da psicanálise, e as pessoas vão entender que você conhece bem daquele assunto, que você pode eventualmente ajudá-las, e elas vão te procurar. Então é ali que você faz a entrega de um cartãozinho e faz um pouco da sua propaganda, né, do seu merchandising. Então é natural que você escolha
uma abordagem específica dentro da psicanálise, né? Então, assim, não adianta você querer atender todas as neuroses, é muito complicado, é muito difícil um único profissional ser muito bom na avaliação de todas as neuroses e também ser muito bom nas intervenções de todas as neuroses, tá? Então é bem complicado isso. Então você pode especificar um nicho de mercado, um público com uma determinada faixa etária. Psicanálise, não, ela começa a perder a sua eficácia com o público acima de 55 anos de idade, né? 55, 60 anos, então, e também ela é muito trabalhosa com o público infantil, tem que ter uma dedicação extremamente intensa, muito empenho dos familiares, né? Um diálogo muito grande entre o psicanalista e os pais ou os responsáveis pela criança. Então, se você pega ali um público jovem, adulto, você tem mais tendência a um relativo sucesso do que se você pegar idosos, por exemplo, ou só crianças, né? Então isso é bem pontual. Além disso, você pode, por exemplo, pegar uma neurose e se especializar em uma neurose fóbica, por exemplo. Então você vai trabalhar a questão da síndrome do pânico, não na abordagem psicológica, na abordagem comportamental, porque essa não é a sua praia se você não é psicólogo. Mas você pode trazer para a abordagem psicanalítica sobre o que diz, não é, a nossa racionalidade terapêutica, sobre o que ela diz, sobre as causas e também como que se faz a avaliação de uma neurose fóbica e como que se faz a catarse, né, a descarga do afeto retido na experiência traumática para que amenize o impacto dos efeitos psicossomáticos no caso da neurose fóbica. Então você pode ser conhecido por trabalhar especificamente com um distúrbio, de um distúrbio da mente, né, das neuroses. Ou, por exemplo, nas conversões somáticas, ou, por exemplo, nas neuroses de angústia, ou, por exemplo, nas neuroses atuais, que vai trabalhar a questão dos relacionamentos. Então, escolhe uma coisa e seja muito bom nisso, para que você construa a autoridade. E depois que você tiver autoridade, for conhecido na sua região, for respeitado por profissionais de outras áreas, que começam a encaminhar para você pacientes, entendendo que você não é concorrente nem do médico, nem do psicólogo, nem do psiquiatra, nem do neurologista, nem do terapeuta ocupacional, nem do assistente social. Então você começa a ganhar autoridade e reconhecimento profissional. E é aí que você começa a ter o sucesso, ele começa a gerar mais sucesso. Se você quiser ser bom em tudo, é psicanalista e atende tudo quanto é tipo de problema, de todas as faixas etárias, você não vai ficar conhecido como nada, e é muito provável que profissionais de outras áreas comecem a te atacar, a te agredir verbalmente, inclusive de uma forma predatória no mercado de trabalho. Mas você está fraco, né? Então é preciso que você se fortaleça. Eu vou fazer um vídeo, em breve eu vou fazer um vídeo só sobre empreendedorismo para o psicanalista, como que você vai fazer o seu funil de captação de leads e a conversão em clientes para o seu consultório, tá bom? Para você manter uma agenda sempre abastecida de clientes. Esses clientes estão sempre satisfeitos com o seu trabalho e também dentro de uma rede, de um network de trabalho com outros profissionais de outras áreas, tá bom? Então é importante definir uma tópica psicanalítica para a sua atuação e oferecer palestras, lives, né, materiais, textos nas redes sociais para você mostrar que você sabe daquilo que você está falando e assim a pessoa possa vir e te procurar, ok? Muito bem, venha para o mundo da psicanálise, assista o meu vídeo sobre as 11 razões para se estudar psicanálise, o link está na descrição desse vídeo.
conheça um pouco da nossa grade curricular, leia os testemunhos das pessoas que já fizeram o curso comigo, já fizeram o percurso psicanalítico comigo, não é? Procure entender os processos psíquicos mentais e, quem sabe, fazer da psicanálise mais uma ocupação para a sua vida. Vai te aprimorar muito a sua leitura, a sua escrita, a sua fluência verbal, a sua fluência nas palestras, nas aulas, a sua fluência nas investigações, seja policial, seja da assistência social, também no seu ambiente de trabalho, tanto médico quanto psicológico. A psicanálise tem muito a contribuir com a sua profissão de base. Então, venha fazer a psicanálise, venha conhecer o percurso psicanalítico, e eu te convido a se inscrever no meu canal, curta, compartilha, ok? E clica no sininho para você receber outros vídeos que eventualmente eu gravar e você possa receber aí, tá bom? Um grande abraço e até mais.